mas vamos seguindo, que Deus vai nos dando a confiança que a gente precisa, né? E o título de hoje vou abrir aqui, é O Homem na Visão de Deus. Só ver que o pessoal entrou aqui, a Nara entrou. Boa noite, boa noite. Tá dando início a esse estudo, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Deus abençoe. Deus abençoe. Então, hoje o estudo é o homem na visão de Deus, né? A gente, quando a Fê falou que eu ia, né, de certa forma, palestrar esse estudo aqui, eu não tinha muita certeza do que eu ia falar, né? Porque, de certa forma, assim, não é um assunto tão abordado, né, dentro da igreja, dentro, enfim, da congregação, né? A gente ouve muito que nós somos, Deus ele nos criou a imagem e semelhança dele, né? E depois veio a mulher, né, da costela de Adão. Então acaba que a gente vê muito a igreja assim através da submissão, né? Assim, mesmo como homens, né? O homem ele já nasce sendo uma submissão, né? Já nasce como filho, né? Ele não nasce com uma, como é que se diz assim, com um cargo de submissão, né? Então ele já nasce assim, boa noite, tudo certo? Ele já nasce com um encargo de submissão primeiro. Então ele leva muitos anos, né, até isso se formar dentro dele, né, até essa autoridade que Deus tem sobre nós se formar sobre um homem, né. Então para nós assim de certa forma é algo muito novo, né, mesmo Deus criando a gente com deixa eu ver, deixa eu só um minutinho que o pessoal está entrando aqui. Isso de certa forma é algo novo, né, para nós. E, enfim, vamos dar início assim, né, à leitura desse slide aqui, né, que diz aqui o homem na visão de Deus, uma reflexão baseada no amor, na autoridade e no propósito divino para a vida do homem. Então, um dos principais pilares que Deus tem com qualquer homem, né, seja ele solteiro, casado, divorciado, viúvo, né, é o amor, né, que nos garante assim, uma comunhão sincera com Deus. Né, e a gente se baseia ali muito em 1 Coríntios, no capítulo 13, versículo 4. Né, e então eu gostaria de fazer essa leitura, pedir para a Fê abrir essa passagem para a gente ler. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4. Pode ler já? Uhum. Que diz assim: o amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. É só o versículo 4? Pode ler mais os próximos dois ali. Tá. Não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Amém. Como eu disse aos irmãos, eu fazia tanto tempo que eu não fazia um estudo online, e de certa forma eu comecei aqui com a leitura e acabei esquecendo, né, da gente fazer uma oração inicial. Então eu vou orar rapidinho aqui só para a gente, né, fazer esse check-in. Amém? Então rapidinho aqui, só fechar os olhos para a gente poder continuar nosso estudo. Senhor nosso Deus, nós te pedimos aqui, Senhor, a tua unção, Senhor, nessa noite, que tu possa estar conduzindo todas as coisas aqui, todas as palavras ditas aqui através da minha boca, que sejam edificantes para cada um dos meus irmãos, ó Pai, em nome de Jesus. Que o teu Espírito agora venha estar sondando cada pensamento, tudo que está dentro de cada alma, Pai, em nome do Senhor Jesus, e colocando tudo, Senhor, no seu devido lugar, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Que o teu Espírito esteja presente aqui nessa noite conosco, Pai. Amém. Amém. Então, como eu estava, né, comentando ali sobre esses versículos, né, de 1 Coríntios 13, versículo 4, 5 e 6, fala muito sobre o amor e às vezes a gente não consegue fazer um link, o que isso tem a ver com o homem, né, com a autoridade do homem dentro do lar, né. E na verdade esse é o pilar principal, né? Porque a gente quando olha para a palavra autoridade, eu digo isso por mim,
a gente tem um certo equívoco, né, de achar que a autoridade é o cabeça, é o chefe, é aquela pessoa que manda e que diz isso, acontece, né? E de certa forma mas como está no versículo, se não tem amor, isso não vale de nada, né? E eu estava acompanhando algumas mensagens assim que falam muito sobre isso, né? Falam sobre o que é ser um verdadeiro homem nessa terra, o que é ser um verdadeiro marido, um verdadeiro pai, né? Muitas vezes a gente acaba, depois de um certo tempo na igreja, a gente acaba confundindo a questão de colocar o reino em primeiro lugar e deixando esse primeiro ponto, esse primeiro pilar de ser um marido, ser um pai. Né? Na verdade, se tu for ver, são 3 pilares, né? Ser um bom pai, né? Para aqueles que têm filhos, ser um bom marido, né? E colocar o reino de Deus também em primeiro lugar. E muitas vezes a gente, né, talvez, assim, eu olhando assim para a área da igreja, a área dos grupos, né, cuidar de pessoas, né, tá nesse momento aqui, de certa forma é fácil estar aqui, né? Eu sempre comento nos grupos familiares, infelizmente eu sou uma pessoa, né, específica dentro de um grupo familiar, dentro de uma conversa ali baseada em Cristo, diferente da pessoa que eu sou dentro de casa. Porque dentro de casa eu sou realmente, né, como eu sou, né? Não tem uma maquiagem, não tem ali não tem aquele Felipe polido, né? A Fernanda mesmo que sabe, né? Então muitas vezes em várias situações acaba acontecendo que eu mostro o verdadeiro eu que existe aqui, né? Aquele Felipe que fica bravo, que fica com raiva, que, enfim, né? Muitas vezes xinga, isso é uma realidade, né? Enfim, estou aqui abrindo um pouco do que acontece dentro da minha casa, né? Dentro de um lar, e eu acredito que qualquer homem que vive nessa terra acaba passando por isso, né? De ser alguma coisa, né? Ser um homem diferente no trabalho, ser um homem diferente na igreja, mas dentro de casa ele é quem ele realmente é de verdade, né? Então a gente vê tantas coisas assim que acontecem nesse mundo, né? Tantas notícias, tantas coisas assim, a gente vê que o mundo está totalmente fora do padrão de Cristo, né? Então, como é que às vezes olho para mim, né? Como é que eu sou um pai, sou um marido e muitas vezes eu brigo dentro de casa, eu me irrito, eu fico irado. Não são atitudes que Cristo me passou. Cristo nunca foi assim comigo, né? Ele pode ter me corrigido, né? Ter me disciplinado, mas ele como meu marido nunca agiu dessa forma, né? Então isso precisa me constranger, né? Aqui tem mais uma frase ali que diz ali: só uma pessoa que tem o verdadeiro amor consegue suportar e ensinar com paciência. Isso né, sendo pai de um pequenininho, assim, é uma realidade muito grande, porque é muito difícil ensinar, né? Principalmente a Fernanda tem ensinado bastante coisa para ele, assim, as primeiras palavras, né? Mas cada vez que eu preciso ter essa função, eu vejo como é difícil, né? Ou seja, como eu ainda não tenho o verdadeiro amor dentro de mim, né? Porque isso não só o Matias, né, que é um nenezinho, mas muitas vezes até ensinar a palavra para alguém que não entende, né? Às vezes para mim aquilo está pronto, mas eu não consigo passar aquilo adiante. Ou seja, aquilo só é conhecimento dentro de mim, aquilo não é o verdadeiro amor, né? Então são coisas que Deus ainda precisa tratar dentro de mim e precisa tratar em qualquer homem, né? Vamos passar aqui para o próximo slide aqui. Opa, voltei aqui. A autoridade segundo Deus, né? Aqui nós temos aqui 3 tópicos aqui, né? Conquista, serviço e não a opressão, né? Aqui dizem conquista. A autoridade não é imposta, ela é conquistada através do tempo e do respeito mútuo, né? Então, eu acho interessante assim pegar esse tópico assim, né? E eu gosto de lembrar assim do início, né? Quando a gente começou a se conhecer assim, né? A gente dá um tempo para a pessoa saber os nossos gostos, para eu aprender os gostos dela, né? No início a gente dá um tempo para todas as coisas, mas parece que depois, né, de um momento dentro de um relacionamento, o nosso pavio vai encurtando, sabe? Vai encurtando, é uma realidade, isso vai acontecendo. Independente para o homem e para a mulher, mas eu como homem parece que o meu pavio é mais curto, né? E isso reflete lá atrás o que a gente estava vendo, o amor ainda não é sincero, né? Ele pode ter lapsos ali onde existe um amor, mas no momento de dificuldade, no momento de aperto, né, a gente vê o que realmente está dentro da gente, né?
Aí tem serviço ali. Liderar como Cristo lidera a igreja, com sacrifício e amor incondicional. E quando a gente olha para a igreja, né, o nível que a igreja está hoje, isso falando assim espiritualmente, né, ou então até serviços assim, né, preciso de alguém para fazer algo na igreja, para limpar, para fazer. Como é difícil disso acontecer, né? E isso aí eu estou falando assim, né? Por exemplo, o presbítero pede para alguém fazer uma limpeza, para alguém fazer alguma coisa. Não é tão fácil quanto parece, né? Não tem tantas pessoas disponíveis. E aí eu fico pensando assim, como que Cristo enxerga isso, né? Cristo olha ali, tem uma liderança, tem alguém que, né, tá à frente daquele trabalho, mas acaba, não estou falando especificamente de Tubarão, né? Estou falando no geral, assim, quanto Cristo se sacrifica por nós, né? E muitas vezes a gente não tem essa realidade, né? E esse terceiro ponto ali é muito importante, eu acho que é um dos mais importantes desse 3 aqui, desse slide, que é não a opressão. A carteirada ou grosseria é uma expressão da carne, não do Espírito Santo. E essa é uma confusão que acontece muito, né? Em todos os maridos, principalmente os maridos, assim, né? De achar que autoridade é autoritarismo, né? E são palavras parecidas, mas que na verdade não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? A gente acaba confundindo, né, uma grosseria, uma expressão da carne com o Espírito Santo, né? Porque na verdade Deus não nos impõe nada, né? Deus ele nos dá o livre-arbítrio para agir da forma como a gente quiser, né? Só que a gente querer talvez, mas a gente, né, vai ter as consequências e dentro de um relacionamento funciona da mesma forma, né? Eu já tive assim um contato com pessoas que, enfim, a gente já viu assim, eu gosto de até analisar assim no contexto do mundo, né? Eu olho assim para trás, né? A gente vê como o ser humano ele é desequilibrado, né? Pega ali no ano de, sei lá, 1900 e lá vai pedrinhas, era completamente diferente de como é hoje, né? A mulher ela era basicamente um objeto dentro da casa, né? E o homem fazia o que queria e, enfim, né? Já tinha, tem marido aí que tinha várias esposas, enfim, são coisas assim fora do normal, né? A gente até olha lá para trás, né? Vamos olhar, por exemplo, Salomão e Davi, tinham várias e várias esposas. Eu às vezes fico pensando, será que isso era a vontade perfeita do Senhor? Eu tenho certeza que não. Mas para a época era assim que era feito as coisas, né? E de uns anos para cá a gente vê isso mudando, né? E de certa forma esse início de conversa pode parecer que é algo bom, tá mudando, só que mudou para um contexto totalmente equivocado, né? Hoje a mulher está como o centro de um relacionamento, né? Está como o pilar principal e o homem, né, tá virando um Nutella, né? A gente diz que eu tenho um Nutella e tem uma raiz, então os homens estão virando tudo Nutella, né? Muitas vezes a gente vê assim, como é que se diz assim, falta, na verdade, ter uma base no Senhor, né? O que Deus quer, qual que é a hierarquia correta, né? Muitas vezes a gente enxerga assim, tem a tendência a enxergar que o homem é o primeiro lugar e a mulher é o segundo. Não, a mulher agora é o primeiro, o homem é o segundo, e na verdade isso não existe, né? Isso é um equilíbrio de ambas as partes, né? Eu gosto de, às vezes, analisar assim, talvez vocês até tenham em casa, né? Uma mesa de 3 pés, né? Se tu tirar um dos pés, né? Ou seja, um pé, eu gosto de pensar assim, um pé é o homem, o outro a mulher e o outro Cristo. Tirou um, acabou. Ela vai cair, ela vai tombar, vai dar problema, né? Então, se um pé for um pouquinho maior que o outro, já vai ficar bamba, já não vai dar certo. Vai comer o prato, já vai resbalar. Né? Então, se a gente começar a analisar dessa forma, a gente vê que não existe maior ou melhor, ou mais isso, ou mais aquilo. Né? É uma colaboração, né? Um coletivo. Né? Vamos passar aqui para o próximo aqui. O homem em seu lar. As tarefas mais nobres e difíceis que Deus confiou ao homem. Educar os filhos, a missão mais complexa do reino. Ser marido, compreender e valorizar o cônjuge como herdeira da graça. Vencer a omissão. Esse eu vou dizer assim bem sincero que é algo que eu me encaixo muito. Né? Talvez eu olhe ali para a parte de ser autoritário, né? Claro, já teve momentos em que eu fui autoritário, mas no contexto geral eu sou mais omisso do que sou autoritário dentro de casa. Né? Então ali o contexto diz assim, não se esconder das responsabilidades por cansaço ou conforto.
Numa mensagem que eu estava acompanhando, assim, né, o Sérgio estava falando, depois até eu vou deixar ele para vocês acompanhar, uma das mais recentes que ele falou sobre esse assunto, né, ele disse que uma das dificuldades maiores que ele teve foi de educar filhos, né, e aí ele até deu um exemplo assim, pô, hoje, né, acho que na época o Josué era um pouquinho menor, hoje para mim, entra para um quarto, fica meia hora, uma hora chorando, tá resolvido o problema, mas depois de um tempo isso vai mudando, né. E a gente ainda não viu essa mudança completa com o Matias, mas a gente vê que já está diferente, né? Já tem birras diferentes, já tem umas teimosias diferentes, então a tendência é acabar sendo uma das maiores dificuldades, né? Isso falando, né, sobre pai e mãe, né? E também tem o segundo ponto ali, ser marido, né? Compreender e valorizar o cônjuge como herdeira da graça, né? Na verdade, a gente só não consegue atingir esses dois primeiros pontos porque o nosso ego vai à frente, né? Isso eu estou falando de mim, né? O nosso tempo, muitas vezes, ele está em primeiro lugar, né? E acaba que a gente vai sobrecarregando dentro de casa. Sobrecarrega os filhos e sobrecarrega principalmente a esposa, né? E a questão de vencer a omissão é um ponto assim que é tão mais fácil às vezes a gente... Vou tentar citar algum exemplo assim, né? Vamos citar assim, Deus colocou para mim que é para mim dar tal determinação dentro do meu relacionamento. Tal dia a gente vai fazer isso, 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 aquilo. Mas eu sei que, né, a Fernanda talvez vai escutar aquilo e vai pensar, não, mas é muito melhor fazer de outro jeito. Mas e aí, será que eu vou me omitir, vou fazer do jeito dela e sabendo que não foi o que Deus me pediu? Então essa às vezes é uma omissão que passa dentro do meu coração e que eu vou ser bem sincero, aconteceu mais vezes de eu me omitir do que eu, de certa forma, bater de frente e dizer, não, vai ser assim, 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 assado. Para quê? Para evitar aquele confronto, não confronto, né? Que eu li conforto, acabei me confundindo, mas aquele confronto inicial, né? Muitas vezes Deus nos dá direções assim, né? Que talvez, né, para a esposa aquilo de certa forma não é o correto, mas aquilo é uma faísca para não ter uma explosão lá na frente, né? Eu já tive algumas situações assim, né, de criar uma faísca agora para aquilo não gerar uma explosão lá na frente. Só que isso só acontece se eu tenho o verdadeiro amor dentro de mim, que é o quê? Ter o Cristo aqui dentro, né? Ter aquele árbitro dentro do meu coração dizendo assim, faz daquele jeito, ou faz diferente, né? Se eu não tenho isso, eu vou agir pelas minhas próprias informações que eu tenho na minha cabeça, né? Pelo meu próprio agir, o meu próprio pensar, ou então, né, pela opinião da minha esposa. Então isso acaba sendo muito perigoso, né? Vou passar aqui para mais um. Deixa eu ver aqui. Morte da natureza terrena. Aqui em Colossenses 3:5 tem uma partezinha que diz aqui, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Né? E aí compara aqui, né, o que seria o padrão das trevas e o padrão de Deus. Né? O padrão das trevas, justiça própria, egoísmo, ira, maledicência e interesses particulares. E o padrão de Deus seria a mente renovada, submissão ao Espírito e domínio sobre os desejos malignos. Eu tenho uma experiência assim para contar. Enquanto eu estava montando esse PowerPoint, assim, eu estava me lembrando de algo que aconteceu na semana passada, assim, e que até agora, assim, sabe quando acontece algo na nossa vida, assim, que tudo já passou, mas aquilo de tempo em tempo Deus parece que vai renovando aquilo na nossa mente, assim, nos mostrando de todos os ângulos, assim, né? Eu vou contar assim brevemente o que aconteceu. Na segunda-feira passada eu cheguei em casa, né, com uma certa fome, né, fui abrir minha geladeira, assim, quando eu abri a geladeira, uma dobradiça, assim, quebrou da geladeira e foi uma porta para cada lado, assim, deu aquele estouro em casa, né, o Matias já estava dormindo, eu segurei as duas portas, assim, eu pedi, Fê, vem aqui e me ajuda. Aí quando ela olhou, se assustou, assim, né, uma dobradiça quebrou da porta, e aí conseguimos colocar no lugar ali por enquanto, né, ficou meio na gambiarra. E aí, meu Deus, preocupado, porque nós ia viajar na semana e tal, meu Deus, e finança, isso, aquilo, né? E aí sentei pra jantar, assim, quando eu comia, Deus me deu uma luz, assim, né? Porque eu já tava pensando, vou ter que ligar para um técnico, vou ter que ver alguém. Aí, de certa forma, assim, Deus
vê se tu não acha essa peça na internet, né? Tá, olhei ali, achei, eram uns R$ 20, né? Eu pensei, vou comprar essa peça, né? Botei para chegar no outro dia ali, né? O Mercado Livre facilita um pouquinho por causa disso. Botei para chegar no outro dia, beleza. Aí passou a manhã, passou a tarde, nada, né? Da peça chegar. Era 6 horas da tarde, o Mercado Livre mandou uma mensagem que a peça tá a caminho. Eu, beleza. 7h30 eu tinha que sair, né? Tinha um compromisso. 7h30, não, 7 eu tinha que sair, o compromisso é 7h30. Tinha um grupo familiar aqui perto de casa. E aí eu, né, 6 horas vai chegar a peça, eu pensei, não, vou, né, sair aqui do trabalho, vou ajudar a Fê ali. A Fê tava terminando uns brownies ali que ela tava vendendo e tal. Aí fui ajudar ela a lavar a louça. Nisso o Matias estava na volta, e mamãe, papai, aquela bagunça. Daqui a pouco esse moleque me segura na porta da geladeira, assim, se pendura e vem porta abaixo e quebra o vidro da porta, assim. Meu Deus do céu, e vira água, assim, uma lambança. Nossa, ali me subiu sangue, assim, né? Eu falei assim, meu Deus, tira esse moleque da minha frente, cara, porque eu, nossa, subiu uma raiva, assim, que eu não consegui me controlar, né? Aí a Fê ficou um pouco com ele, assim, eu consegui ajeitar, varrer um pouco a cozinha, né? Tirar aquela água que tinha derramado, aí tinha um vidro da geladeira que quebrou, né? E aí a geladeira, ela em cima, assim, tem onde configura ali, se ela vai para ficar mais gelada ou mais quente, né? E aí a geladeira tinha quebrado no dia anterior, mas essa função estava funcionando. Aí nisso que ele, né, derrubou a porta da geladeira, não sabia se pendurou, né? A função parou de funcionar, né? Ficou tudo desligado e a geladeira bombando, né? Eu pensei, meu Deus, agora sim, que já estava ruim, agora piorou, né? Já estava quebrado, agora sim. Aí já veio minha cabeça assim, ó, viu? Tu quis economizar dinheiro, quis comprar peça pela internet. Aí parece que Satanás já começou a matar na cabeça, viu? Tu quis economizar, agora tu vai ver o que é gastar. Eu, meu Deus do céu, o que eu faço? Deu 10 minutos dessa bagunça aí que eu tô contando para vocês. Mercado Livre, eu pensei, e agora? Agora que chega, podia ter chegado, né, um pouquinho antes, não tinha acontecido isso, né? Mas né, chegou a peça e isso faltava assim 10, 15 minutos para mim sair pro grupo familiar, né? Mas eu falei pra Fê, não, vamos ajeitar esse negócio aqui, porque vai que ele se pendura de novo, termina de quebrar, né? Aí foi uma lambança, assim, né? Ele chorando num lado, a gente tentando ajeitar a porta da geladeira. Aí tentei ajeitar quando eu vi, tive que desfazer tudo que eu tava fazendo, que tinha que arrumar de baixo para cima. Aí Quando eu arrumei a primeira porta, arrumei a dobradiça, a segunda, lá em cima ali eu desparafusei o negócio, tinha tipo um plugzinho assim, eu conectei, voltou a funcionar ali a função da geladeira que tinha parado. Eu falei, tá aí, né? Só que nisso eu tô contando para vocês aqui, eu tô bem, né? Eu tava enfurecido, né, com a situação. Aí depois que terminou de montar tudo, de limpar assim, né? Eu falei pra Fê assim, ó, não vou conseguir ir pra grupo, eu disse literalmente pra ela assim, eu tô endemoniada, eu tô numa raiva só, eu vou ir lá, vou matar um irmão, né? Aí daqui a pouco eu pego meu telefone assim, né? Eu olho assim, o irmão tinha ligado pra mim já fazia umas 2 horas atrás, tinha acabado de mandar uma mensagem me falando assim, irmão, não vou poder ter o grupo hoje, deu um imprevisto aqui. Eu falei, cara, o que eu tô fazendo, cara? Fiquei bravo à toa, né? Tipo assim, Deus tinha me dito o que era para mim fazer no dia anterior, que era para ter feito, para ter comprado essa peça na internet. E era para acontecer tudo isso. Deus estava, né, ajeitando todas as coisas, né? E enfim, resolveu tudo, né? Eu não tive que gastar mais do que eu imaginava. Só que ele colocou toda essa raiva, toda essa frustração que eu estava dentro de mim. Porque o problema é que eu até fiz uma anotação aqui, né? Deixa eu ver que aqui, a expectativa frustrada arrasa o nosso psicológico. E eu tive isso aqui na prática, né? Eu pensei assim, quebrou. Vou gastar pouco, né? Para me conseguir ter um financeiro um pouquinho melhor, né? Eu mesmo vou fazer, já analisei tudo, vai dar tudo certo. Chegou no dia seguinte, deu tudo para dar errado, no fim deu certo. Mas aí a minha frustração nesse momento bateu lá em cima. A minha raiva, a minha ira, tudo aqui que está aqui no padrão das trevas ali que vocês estão vendo ali, justiça própria, egoísmo, ira, tudo isso aqui veio para fora. E no momento assim que eu vi a mensagem do irmão, assim, ali eu tive realidade assim que Deus estava cuidando de tudo, né, cara? Daí assim
eu caí por mim, assim, sabe? Eu peguei a Fê e o Matias e disse assim, ó, vocês têm que... Eu peço perdão para vocês, porque eu mirei, eu fiquei brabo, sabe? Pedi perdão pro Matias, disse, papai ficou brabo, papai gritou contigo, mas é Deus tratando na vida do teu pai, sabe? Assim eu pude ter realidade do que existe dentro de mim. Se eu não tivesse passado por tudo isso, talvez agora não teria esse compartilhar, né, para falar para vocês essa experiência, assim, sabe? E, enfim, são coisas assim que Deus vai tratando dentro da gente como homem, né? Porque a gente tem essa coisa de principalmente assim, minha, assim, sabe? Eu tenho muita expectativa sobre as coisas. Né? Eu sei que amanhã eu tenho um dia que eu vou ter uma reunião assim, 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 assado, então parece que eu já monto assim como vai ser. E dependendo do que acontece, aquilo já vem frustração, já vem ira, já vem raiva, e daqui a pouco eu esqueço que tem alguém controlando todas as coisas acima de mim. Né? Eu esqueço que eu não estou no controle. Né? Então muitas vezes a gente acaba deixando o Cristo de lado por pensar que estamos no controle, mas na verdade não. Né? Deus nos deu esse encargo de autoridade, mas na verdade quem manda é Ele. Né? Então se a gente estiver sem Ele, não adianta nada. Né? A gente vai para o próximo aqui, slide, que diz aqui, guerra e vitória no espírito. Né? Tudo é mental. A batalha começa e termina nos pensamentos. Exatamente o que eu vivi na semana passada que estou contando aqui para vocês. Né? Resistência, ao resistir às estratégias do mal, as trevas perdem o crédito. Isso aqui é muito importante, porque a gente é tentado, sabe? Eu pude ver, isso está muito fresco na minha memória, né? Esse acontecimento. Então eu pude ver assim, as trevas indo lá no meu pensamento, sabe? Colocando tudo aquilo que... Aquele certo ponto que Deus colocou na minha vida, né? No dia passado, de faz isso, compra daquele jeito. E as trevas veio, viu? Não era para tu comprar. Viu? Agora tu vai gastar mais. Sabe aquela acusação? E eu, de certa forma, não soube resistir a essa estratégia. Mas tenho, né, fé que nas próximas batalhas, com certeza, Deus vai estar à frente. Né? Aí diz aqui, dependência. O homem não vence por esforço próprio, mas pela unção do Espírito. Isso aqui é a maior realidade, né, que eu posso ter, é essa. E a submissão. As pessoas se submetem ao homem quando vem Deus nele. Então não adianta eu querer forçar, né, uma submissão além da conta, se Cristo não está em mim, aquilo não vai adiantar de nada. Né? Eu já tive assim, experiências de ter eu lembro que eu tinha uma chefe assim, que ela era casca grossa, assim, né, uma mulher difícil assim, de lida, e mesmo ela sendo muito difícil, ela era muito pouco respeitada dentro da empresa, porque aquilo era com uma força assim, sabe, uma força além do que necessitava. Então aquilo acabava sendo, sabe, é uma pessoa assim que muitos tiravam onda, né, fulaninho, olha ali, tá querendo mandar, tá querendo ser patrão, sabe, então aquilo era a mais. Então tu vê que esse tópico aqui se cumpre, né, se cumpre, que se Deus não está dentro de nós, ninguém vai se submeter. Né? Pode ser até por um curto período, às vezes por um medo, né? Mas aquilo não vai ser uma submissão concreta. Né? E para a conclusão aqui, né, desse slide, a gente vê aqui, o homem na visão de Deus é aquele que morre para si mesmo, para que Cristo viva nele, servindo sua casa com o mesmo amor que recebeu do alto. Então, eu olho para a minha vida assim, né? Eu nasci, né, sendo um filho, né, numa família onde eu tinha uma irmã, tinha um pai, tinha uma mãe. Né, eu sei que essa é a minha realidade. Né, tem muitas pessoas que às vezes, né, cresceram sem um pai, cresceram sem uma mãe, ou cresceram com mais irmãos ou sem irmãos. Mas o início da nossa vida, ele é assim. Né, a gente inicia ali com uma submissão, né, por inteiro na nossa vida. E acho que pelo menos até uns 10 anos, 12 anos da nossa vida, a submissão é a única coisa que nós temos. E depois, né, quando a gente vai passando para a escola, né, eu tento assim, recordar assim, qual foi a primeira função de autoridade que Deus colocou na minha vida. Talvez assim, numa escola, ser não digo que eu fui, mas olhando assim para as crianças ali que estavam junto comigo, ser talvez um líder de turma, né? Já é uma função ali de autoridade, né?
mas de certa forma, né, já exerce alguma função. E Deus vai colocando isso dentro da gente, né? Eu lembro assim que com o passar, né, dos anos ali, com 15, 16, 17, 18 anos, a gente vai tendo uma certa vontade de ter uma família, de ter alguém ao nosso lado, né? Mesmo que às vezes, né, os hormônios falam um pouco mais do que essa questão, do que essa função, mas é algo que Deus coloca dentro de cada homem, né? De ter essa questão dentro de si, né? E se provavelmente muitos irmãos sabem, né? Mas eu já fui casado uma primeira vez e a minha decisão de casar não foi essa ideia que eu estou falando de autoridade, eu quero ser autoridade sobre alguém na minha vida. Não, minha ideia era sair de casa porque eu não aguentava mais minha família. Não aguentava, não por culpa deles, mas porque eu tinha muitas amarguras dentro do meu coração. Então eu já saí de uma forma equivocada, né? E eu acredito que muitas pessoas, né, já podem ter saído da casa, né, dos seus pais dessa forma como eu saí, né? E enfim, Cristo assim foi trabalhando muito na minha vida, dentro desse primeiro relacionamento, assim, sabe? Porque eu me afastei do Senhor, né? Me afastei assim durante uns 3 anos da minha vida, assim. Durante 2 anos eu tentei, mas a coisa não ia, foi indo, e fui empurrando com a barriga, e quando eu vi eu estava, né, no mundo, assim. E toda essa lacuna que eu tinha de Cristo, né, na minha infância, na minha adolescência, foi substituída por coisas do mundo, né, por trabalho, por droga, por bebida, por N coisas que todo mundo aqui já conhece, né? Chegando num ponto em que eu escolhi, dentro do meu lar, colocar essas coisas à frente do meu casamento. E aí essa pessoa que estava comigo chegou num ponto que ela disse assim, não aguento mais, não dá mais, para mim não dá, e chega, e deu. E eu me vi sozinho, né? E aí, né, por algumas orações antes desse período, eu já estava assim, muita depressão, assim, muito frustrado com a minha vida, né? Eu pedi para o Senhor para mim ter como é que se diz assim, não ter assim felicidade somente naquilo que era do mundo, sabe? Porque alguns momentos da minha vida eu tive algumas conversas com meu pai assim durante alguns dias. E parece que eu sentia, sabe, aquele valor de, tipo assim, ter uma conversa sincera com uma pessoa. Daquilo ser tão bom quanto eu estar podre de bêbado. Eu não sei se eu consigo comparar as duas coisas, assim, sabe? São coisas totalmente diferentes. Mas a gente sente um prazer, né, carnal em estar, né, alcoolizado, vou dar um exemplo assim, e sente um prazer em ter uma boa conversa, em ter uma edificação espiritual, né? E eu, em alguns momentos, eu tive esses lapsos assim com meu pai, me deu muita saudade disso. Eu fiz uma oração para o Senhor e pedi assim, Senhor, faz algo na minha vida para me mudar, porque eu sozinho não consigo. E aí, né, a minha ex-esposa decidiu que não queria mais e tal, e eu falei, tentei alguns dias assim, aí até que um dia eu liguei pro meu pai e falei, pai, não aguento mais, né? Eu preciso ir embora dessa cidade, eu preciso, enfim, limpar a minha mente, assim, fazer uma lavagem na minha cabeça, porque eu não sei mais me reconhecer, né? Enfim, consegui fazer uma limpeza e tudo, mas tinha um sentimento dentro de mim, sabe, de querer ter uma família, de querer ter um filho. Eu lembro assim que uma das primeiras vezes que eu voltei para a igreja, na minha frente assim tinha um casal, né, que hoje até é missionário assim, e eles tinham um filho pequenininho assim, né, ele estava no carrinho dormindo, e cara, eu olhei para aquele nenê assim, olhei para aquela família assim, passou assim um filme na minha cabeça. Eu pensei assim, meu Deus, quando que eu vou ter isso? Algo tão simples na vida de um ser humano, mas agora eu botei tudo fora. E eu pedi, naquela noite eu pedi para o Senhor isso, sabe? E em alguns meses, assim, né, Deus trouxe a Fernanda para minha vida e trouxe, né, a missão, né, para nós dois, e depois trouxe o Matias, e a coisa foi indo, e hoje eu olho para minha vida assim, tudo que eu pedi para o Senhor, né, essa função de autoridade, hoje eu tenho. Então essa ira, essa raiva que eu tive na semana passada não é Cristo que colocou no meu coração. Não é Deus que colocou. Deus colocou essa vontade de ser um marido, de ser um bom pai. Mas esse lapso que eu tive ali não é de Cristo. Né? Então é por quê? Porque tem coisa aqui dentro que Deus quer me limpar.
E não só comigo, como com todos nós, né? Então, eu creio assim de colocar para a gente analisar. Deus nos colocou hoje aqui para escutar essas palavras, né? Vocês escutarem isso da minha boca e eu mesmo, né? Estou falando e estou pregando aqui para mim. E Deus já me deu tudo. Por que eu ainda tenho coisas que eu guardo aqui dentro? Por que esse rancor aqui, ele vem para fora num momento de instabilidade? Por que eu não confio no Senhor? Porque é muito simples a gente confiar no Senhor quando as contas estão tudo bem, quando está tudo certo, quando eu tenho saúde, né? Mas quando a coisa está feia, aí que é o pega para capar, né? Amém, irmãos? Então, assim, não sei se eu consegui levar todas as coisas aqui que foi estudado nesse dia, enfim, mas eu creio assim que Deus falou através, né, dessa reunião e sinto assim de deixar em aberto para se alguém tem dúvida, se alguém, né, tem algo a acrescentar, né, não só os homens, mas também as mulheres, né, enfim, vou deixar em aberto assim para se alguém tem algo a dizer. A Nara quer falar, não sei se a Nara, é só desmutar o microfone, tá, Nara? Acho que tem que clicar num botãozinho ali para falar. Eu não consigo te desmutar agora. Enfim. Ah, foi agora? Agora sim, agora sim. Ah, tá. Perdão. Não, assim, eu achei muito interessante que o Felipe disse a questão de o casamento partiu através de uma amargura, né? E assim queria compartilhar sobre o meu morar junto, né? Meu casamento com o pai dos guris. Graças a Deus hoje eu consigo falar sem tremer a voz, né? Mas assim, eu também assim, eu fui para esse casamento, esse ajuntamento por carência, né? Por carência e por traumas. Eu até tenho que compartilhar, assim, quando Deus permitir sobre isso, porque foi, assim, muito forte, né? Então, para ver, né? Uma coisa, várias coisas que eu sofria na infância, enfim, por causa disso e que nem o Felipe falou, né? Não nada a ver com pai nem com mãe, mas comigo. Só que eu não tinha esse entendimento de perdoar, né, irmãos, naquela época. E aí eu sei que eu me entreguei assim, né? Ele foi o meu ídolo por muitos anos, por décadas, para vocês entenderem assim. Eu conheci ele com 16 e fiquei até os 30 e lá vai pedrada, né? Então, assim, eu vejo como Deus permite tudo, claro, né? Vontade permissiva, permissão do Senhor, mas eu quero dizer assim, tudo teve um propósito, né? Lá na frente a gente vê. Só que o que eu sofri, que nem eu digo, não tá no gibi, né? Creio que o Felipe também, a Fernanda também, né? Também já teve outro casamento. Então, assim, é isso que eu queria compartilhar, né? A importância de a gente dar valor para o que está sendo falado aqui, porque isso abre um leque de lembranças, eu acho que em todos nós, né? Tanto no casamento que está agora no presente, de quem está casado aqui no Senhor, ou ainda não casou, né? Como Deus quer, que pratique tudo isso, porque traumas, carência, também assim, um casamento quando começa assim, sem conserto, não é nada bom, né, irmãos? Então eu tenho muita experiência assim quanto a um casamento desastroso. Amém? Amém. Temos mais um tempinho, se alguém quiser compartilhar. 15 minutinhos aí até a chamada encerrar. Não se acanhe. Eu pensei em compartilhar um pouquinho sobre algo que me veio muito quando esse tema
veio assim para falar, né? Porque, como o Felipe falou no início, acho que não é um assunto muito falado na igreja, porque acredito eu que eu vejo muito assim a preocupação da igreja em criar homens e servir homens para Deus, e não tem nada de errado nisso. Mas acredito que os homens fogem muito quando o assunto é a postura deles diante da comunidade, da sociedade, tanto seja ele solteiro, quanto ele casado, quanto, né, o Felipe falou em todas as possibilidades que um homem possa estar. E às vezes eu vejo, eu já presenciei muita coisa e muita coisa errada dentro da igreja, e muita gente que acha, muitos homens que acham que Deus dá um aval para que esses homens sejam muitas das vezes autoritários, machistas, que sejam ruins para sua esposa, opressivos, né? E às vezes nós mulheres, por falta de busca de conhecimento, de intimidade com Deus, nos colocamos nessa situação também, né? Onde ou a gente também é assim, ou a gente aceita essa opressão, né? E eu lembro de ler naquele livro Esposa em Modelação, que fala muito sobre o casamento, sobre as atitudes que um homem deve ter, né, dentro de um casamento, que ele deve ter com seus filhos, que ele deve ter perante a sociedade, ou seja, no seu trabalho, se ele é solteiro, né, no caso, e não tem nenhum relacionamento, enfim, o quanto Deus ensina na palavra dele aquilo que ele deseja para um homem, né? Eu lembro que eu uma vez houve essa conversa assim, o que Deus quer de um homem, né? Aí considerando um homem casado, Deus disse, ele não deu opções de, eu quero que você seja bem sucedido no seu trabalho, eu quero que você ganhe muito dinheiro. Ele só disse que queria que o homem amasse a sua esposa assim como ele amava a igreja. E aí você vê o quanto isso é vazio diante da sociedade, porque nós vemos uma fraqueza muito grande no homem em ter uma postura de amor. E o amor não é só aquele amor, né? Por exemplo, qual é o principal trabalho, a principal postura que um homem deve ter? A provisão. E aí, quando você diz isso, a primeira coisa que o homem pensa é que ele deve prover dinheiro dentro de casa. Ele precisa prover o sustento. E isso é só uma vírgula. Porque o homem não precisa só prover financeiramente. O homem ele tem que prover amor. Ele precisa prover o emocional daquela mulher, né? Então, eu tava comentando esse fim de semana que a gente estava em família, o quanto eu já ouvi assim, né? Porque, não expondo ninguém assim, mas falando de quem eu já ouvi por fora, assim. Que essa mulher é dramática, que essa mulher faz tempestade no copo d'água, que essa mulher tá de TPM, porque essa mulher é isso, porque essa mulher é aquilo, né? E cadê a provisão emocional? Cadê nos homens a preocupação em servi-la, em dar a ela aquelas necessidades que ela tem, em se atentar de que aquela mulher é diferente do homem, que as emoções dela são diferentes das do homem, que o homem é muito mais racional, a mulher é muito mais emocional, e de que ele não está ali para que ela somente atenda às suas necessidades, porque quando a gente fala de casamento, a gente fala que eu tenho que me preocupar com ele e não comigo, e eu tenho que aguardar ele se preocupar comigo. Então, a gente vê assim que há pouco entendimento, onde o serviço do homem, principalmente na família e na sociedade, é a mesma coisa. É óbvio, né, que você não vai amar o seu trabalho acima de Deus, né? O exemplo que Deus deu foi para a esposa e não para o trabalho. Mas no seu trabalho, como é que a gente age lá, né? Como é que um homem age? O homem provê o seu serviço da forma como deve ser. Ele se preocupa em zelar pelo seu nome, pela sua dignidade, para mostrar, não por falsidade, mas para, né, provar que Deus tem uma preocupação
em que Deus tem que ele tem uma preocupação em demonstrar a vida divina através dele, sabe? Então, eu acredito que é necessário, assim, tanto nós no nosso tema revisarmos como nós devemos ser, mas que também é necessário, né, falando das mulheres, mas também é necessário que os homens revejam como estão as suas atitudes, porque a gente aprendeu, a gente está falando de Davi e Salomão, né? Imagina, lá atrás os caras já estavam fazendo tudo errado, você imagina hoje. Imagina o quanto de acesso, né, a quantas coisas ruins que nós sabemos que tanto homens quanto mulheres acessam, as carências, os corações, né, que não conseguem se saciar e vivem às vezes de dependência de várias outras coisas. Então, e o exemplo que nós, tanto mulheres quanto homens, queremos passar para os nossos filhos, homens e mulheres de valor para Deus, né? Como que nós vamos exercer isso diante da comunidade, diante dos nossos filhos, para que eles cresçam e vejam através de nós o exemplo. Porque é assim como Deus vai nos salvar pela nossa maternidade, seja natural ou espiritual, falando da mulher, Deus também vai salvar o homem através da sua formação como servo de Deus, como marido e como pai. E se, né, vamos pegar Paulo. Paulo não foi pai, nem não foi marido, não foi pai. Mas ele foi um homem temente ao Senhor. Diante da sociedade, ele era um servo de Deus. Então, se hoje eu não tenho essa responsabilidade, né, como marido ou como pai, que eu tenha essa responsabilidade como servo de Deus. Porque alguma dessas três áreas é o que vai me colocar nos céus. Não é mais nada que isso. Ou como servo de Deus, ou como marido, ou como pai. Amém? Era isso que eu queria compartilhar. Amém. Amém. Era isso. É isso aí. Mais uns minutinhos, se alguém quiser. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Amém. Então, acredito que seria isso. Eu pedi para a Elaine fazer a oração final para nós. Pode ser? Amém? Para agradecer. Só desmutar o microfone aí, que acho que está mutado. Acho que tem um íconezinho do teu microfone aí, Elaine, que consegue desmutar ele. É a imagem de um microfone. Ela não tá pensando. Não entendi. Tenta só clicar na tela, ver se aparece ali. Não. Aí, foi. Ah, tem que abrir a página. Isso. Boa noite, irmãos. Perdão pela demora. Imagina. Senhor, meu Deus, viemos aqui mais uma vez para conhecer a Tua palavra e que não saia daqui vazio. Sejamos servos Teus, Senhor, que tivemos a Te seguir, a fazer as Tuas vontades e não as nossas. Perdão, Senhor, pelas nossas fraquezas. Como diz o Felipe ontem no encontro, a gente mostra a verdadeira face dentro da igreja, dentro de casa, que lá na rua a gente é bonzinha, cordial com todo mundo. Então, assim, ó, perdão, Senhor, por esses momentos que a gente se ira, que a gente guarda rancor e mágoa dos nossos companheiros, dos nossos filhos, e que a gente tenha mais encontros para aprender a lidar com a família, com o amor, seguir a vontade de Deus, e que aqui nada saia em vão, que tudo da nossa mente vá para o nosso coração, e que a gente siga os exemplos do Senhor, e que Ele esteja sempre nos perdoando e nos guiando. Amém. Amém. Isso aí. Deus abençoe vocês, amém? Boa noite aí. Boa noite.